aula aqui do canal Professor Alisson, na nossa playlist sobre Introdução à Economia. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional nada mais é do que uma forma de conectar as pessoas que são superavitárias das pessoas que são deficitárias. Mas vamos com calma, vamos começar aqui. Na economia, tem pessoas que gastam mais do que eles ganham. Então eles ficam deficitários. Claro que não dá para ser deficitário o tempo inteiro, senão você entra em dívida, se for uma empresa vai à falência, se for uma pessoa vai ficar com o nome sujo. Mas na economia a gente pode entender que uma pessoa, num pequeno momento da economia, ela pode ser deficitária, ou seja, ela pode, no mês de abril, gastar mais do que ela ganhou de salário. Ela toma emprestado e aí no mês de maio ela vai ter que fazer o quê? Gastar menos para conseguir pagar o dinheiro que ela pegou emprestado. Mas vamos entender aqui que uma pessoa ela pode ser deficitária, ou seja, ela pode gastar em um determinado período do tempo, ela pode gastar mais do que o que ela recebe. Então ela ficou deficitária. E ela tem que tomar emprestado de alguém. Aí você tem os agentes superavitários. Os agentes superavitários são aquelas pessoas, empresas e governos. O governo é bem raro, tá, gente? Eu até tenho uma playlist aqui no canal sobre o endividamento do Brasil e lei de responsabilidade fiscal, onde eu mostro para vocês que não é só o Brasil que deve. A maior parte dos países no mundo, se não todos, até eu não sei apenas dizer Cuba e Coreia do Norte, mas todos os outros países do mundo devem muito, ou seja, gastam mais do que eles recebem em tributos. Mas vamos tirar aqui que tem os superavitários, são pessoas e empresas que elas conseguem ganhar um determinado valor e gastar menos. Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela gasta 7 mil e guarda na poupança 3 mil. Ela é um agente superavitário. E o agente deficitário ganha 10 mil, gasta 15. Ou seja, ele fica deficitário em 5 mil reais. E ele tem que tomar emprestado do agente superavitário. Só que por lei, por lei, não é qualquer pessoa que pode sair emprestando a juros no país. Emprestar a juros para outra pessoa é agiotagem, e isso é ilegal. Então você tem que atender uma série de normas previstas na lei para você poder estar emprestando a juros. Ou seja, você tem que ser uma instituição financeira. Então as instituições financeiras são o que nós chamamos de agentes intermediários. Por que eles recebem o nome de intermediários? Porque eles vão intermediar, pegar dinheiro de quem gasta menos e colocar no banco e emprestar para pessoas que gastaram mais do que o que elas receberam. Então vamos lá. Primeiro motivo do porquê que existe o Sistema Financeiro Nacional. Porque existem pessoas que gastam mais do que recebem e pessoas que guardam dinheiro. Então você precisa conectar essas pessoas que guardam dinheiro das pessoas que se endividam, para que você possa passar dinheiro do superavitário para o deficitário. E isso eu falei para vocês como pessoas físicas, como consumidores, mas isso também pode ocorrer na questão empresarial. Você pode ter uma empresa que se endividou e precisa tomar dinheiro, e você pode ter uma outra empresa que está vendendo muito, está guardando parte do dinheiro e esse dinheiro tem que passar para essa empresa. Ou você pode ter um terceiro tipo também, pessoas que guardam dinheiro e esse dinheiro vai para socorrer empresas endividadas. Aí você evita que empresas vão a falências, que essas empresas demitam pessoas, que a economia entre em crise. Então note como é importante o Sistema Financeiro Nacional. Só que tem um porém. A maior parte dos economistas, principalmente aqueles de cunho keynesiano e marxista, eles vão dizer que o Sistema Financeiro Nacional ele não é protagonista. Ele não é o principal na economia. Ele tem que ser o intermediário. Ele não é um fim em si mesmo. Ele só existe para conectar aqueles agentes superavitários para os agentes deficitários. Mas você não pode fazer o sistema financeiro ser mais importante que o setor de bens e serviços. O setor de bens e serviços são aquelas empresas que produzem algum bem ou que produzem algum serviço para a economia. Segundo os keynesianos e marxistas, é esse o setor da economia que vai ser o primordial. E aí, nós temos três instituições que nós temos que destacar no Sistema Financeiro Nacional. Primeiro que nós temos é o Conselho Monetário Nacional.
O Conselho Monetário Nacional é o órgão que é responsável por criar as normas e ele está vinculado ao governo federal. Depois nós temos a Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários, ele tem várias funções, eu vou trazer aqui algumas para vocês, olha só. A CVM tem a função de proteger os investidores, criar mecanismos para canalizar a poupança, fiscalizar as empresas e fiscalizar a Bolsa de Valores. Se eu pudesse destacar aqui qual é a principal diferença entre a CMN, Conselho Monetário Nacional, e a CVM, é que o Conselho Monetário Nacional ele é um órgão normatizador, ele cria as normas. E a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ela é um órgão supervisor, ela vai supervisionar o que é feito. Tá? Então você tem lá a CMN, vai criar as normas. Você tem aí você tem a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que ela vai o quê? Supervisionar se os agentes estão agindo conforme as normas. E aí você tem um terceiro instituto aí, que é o Banco Central. O Banco Central ele tem várias funções, mas ele é como se fosse o braço executor do Conselho Monetário Nacional e da CVM. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai emitir papel moeda, ele vai fiscalizar também empresas para verificar se essas empresas estão declarando tudo o que elas guardam, tudo que elas investem no exterior. Ele vai fazer, o Banco Central também vai fazer os depósitos compulsórios. O que é o depósito compulsório? Sempre que um banco ele pega dinheiro emprestado de uma pessoa ou de uma empresa, parte desse dinheiro, vamos colocar aí 10%, ele tem que guardar lá no Banco Central. Então ele pegou lá 10 mil, ele tem que guardar R$1.000 no Banco Central. Isso a gente chama de depósito compulsório, ou seja, é a parte que o banco tem que guardar lá no Banco Central como uma medida de proteção para os próprios bancos, para que eles não saiam emprestando tudo que eles têm. Caso o banco uma hora tenha mais saques do que depósito, o banco pode pedir socorro ao Banco Central, e o Banco Central vai salvar esses bancos como? Com depósito compulsório. Então, depósito compulsório é o valor que o banco é obrigado a depositar no Banco Central, como uma medida de proteção aos próprios bancos. Tá? E o Banco Central também tem uma outra função, que é proteger a moeda nacional, e isso é muito importante. O Banco Central é o guardião da nossa moeda, ele protege para que a moeda não perca valor. Por exemplo, nós tivemos esse problema na década de 80 e começo da década de 90, quando as moedas brasileiras, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, elas perdiam valor rapidamente e não serviam para estar fazendo compras, muito menos para investimento. Então o Banco Central, ele, através da compra e venda de moedas estrangeiras e através da taxa Selic, tá, ele protege a economia e protege principalmente a moeda brasileira. Essa é uma das funções. Vamos ver o que mais que eu trouxe para vocês aqui. Olha só. No capitalismo, existem 3 formas de uma empresa obter dinheiro. Tá? Primeira forma é ela usar recursos próprios. Ok? Ela vai lá no patrimônio dela, tira recursos e investe. Ou recursos dos próprios donos também, é uma forma de recurso próprio. A segunda forma é ela tomar emprestado. Tomar emprestado de alguém, no banco, pedir para uma outra pessoa, né? A agiotagem que não pode, né? Mas infelizmente acaba acontecendo. Então o segundo modo é tomar emprestado de alguém. E o terceiro modo, que a gente geralmente se esquece, mas que existe no Brasil, é você vender parte da empresa. Você tem lá uma empresa que é 100% limitada, capital fechado. Você vende lá 20% dessa empresa e você toma dinheiro através da venda dessa empresa. E aí você faz o quê? Um reinvestimento. E o reinvestimento ele é fundamental no sistema capitalista, porque quanto mais as empresas reinvestem, menos dinheiro vai para a mão do dono, mais dinheiro vai para a mão da empresa. Isso cria trabalho, cria postos, né, de trabalho, emprega mais, essa empresa vai entregar um produto melhor para a sociedade. Então o reinvestimento ele tem um cunho social, muito mais do que um cunho econômico, ele tem um cunho social. Ele gera empregos, aumenta salários, entrega produtos e serviços melhores para os seus consumidores, protege o meio ambiente, cria novas tecnologias, barateia
os custos, isso baixa o preço dos produtos, ou seja, o reinvestimento ele cria uma série de vantagens econômicas, sociais e ambientais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre o Sistema Financeiro Nacional. Estou até pensando em abrir depois uma playlist só sobre o Sistema Financeiro Nacional, mas por enquanto é isso na nossa disciplina de Introdução à Economia. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, pode colocar aqui abaixo no canal, tá? Que eu respondo o comentário de vocês e eu aguardo vocês até na próxima aula. Tchau, tchau, galera. Fui!